Dizia o padre Antônio Vieira, no século XVII, que a história mais importante é a história do futuro. Se olharmos a recente eleição alemã sob este ângulo, o seu resultado se mostra bem mais complexo do que se a examinarmos pensando apenas no presente imediato. O resultado final mostrou um renascimento das cinzas por parte do Partido Social Democrata, SPD, que foi o mais votado, e uma queda vertiginosa dos partidos siameses da União Democrata Cristã, CDU, da atual chanceler Angela Merkel, e a União Social Cristã, da Baviera, que ficou em segundo lugar. Ainda assim, a diferença entre ambos foi pequena, 1,6% a favor do SPD. No momento, o SPD e seu candidato a chanceler, Olaf Scholz, estão com o baralho nas mãos para tentar formar o novo governo, num jogo de paciência misturado com canastra, que pode demorar para atingir o resultado. Já o derrotado Armin Laschet, das Uniões Cristãs, declarou que não desiste da possibilidade de ser ele a formar o governo. Alguns analistas na mídia alemã dizem que isto parece um delírio por parte de Laschet. Porém, a hipótese não pode ser descartada, até porque, pela primeira vez na história recente da República Federal da Alemanha, a coalizão de governo, para ter maioria no parlamento, precisará ser formada por 3 partidos, ao invés de 2, como era a tradição. O que é certo é que, em qualquer das hipóteses, não haverá maioria no Bundestag, ou parlamento, sem o concurso dos partidos verde, ambientalista e considerado genericamente de centro-esquerda, e o FDP, o Freie Demokratenpartei, liberal e considerado de centro-direita. Os verdes ficaram com 14,8% e o FDP com 11,5% dos votos, respectivamente 118 e 92 cadeiras. Voltando à imagem do baralho de cartas, pode-se dizer que o naipe de ouros, no momento, está com o SPD e o de copas com as Uniões Cristãs. Mas já que não haverá canastra real, os coringas estão nas mãos dos verdes e do FDP. No fundo, eles é que decidirão quem formará o novo governo. Aí é que se vê que há 2 jogos no tabuleiro das cartas. Um é o imediato, quem sucederá nas próximas semanas a chanceler Angela Merkel, a dama de espadas que está deixando a cena. O outro jogo aponta para o futuro, e seu desenho é bastante diverso daquele do jogo imediato. Entre os eleitores de menos de 25 anos, os verdes tiveram a maior votação, 23%. Em segundo lugar ficou o FDP, com 21%. O SPD e as Uniões ficaram bem atrás, com 15% e 10%, respectivamente. Entre os eleitores que votaram pela primeira vez nesta eleição, venceu o FDP, 23%, contra 22% dos verdes, deixando os outros bem atrás a mastigar poeira. A diferença foi tão dramática em relação ao resultado geral que há analistas dizendo que um dos partidos mais antigos indicará o chanceler, mas que os outros 2 companheiros de coalizão é que ditarão algumas de suas principais políticas, por exemplo, direitos humanos e meio ambiente, no mínimo, se não outras. O quadro de idade das lideranças políticas alemãs tem fama de ser geriátrico, se situando entre 50 e 70 anos, ou até mais. Entretanto, o quadro muda se olharmos para os verdes e o FDP. A candidata verde a chanceler, Annalena Baerbock, tem 40 anos. O candidato do FDP, Christian Lindner, não fica atrás, 42 anos. Ambos andaram convergindo para um hipotético centro. Durante a campanha, Annalena procurou seguidamente centros e associações empresariais para conversar. Por sua vez, Lindner, reconhecidamente conservador em matéria de economia, tem posições consideradas mais abertas em relação ao meio ambiente e progressistas quanto a direitos humanos e proteção de refugiados e imigrantes. Teve papel decisivo em impedir que lideranças regionais do seu partido fizessem acordos e alianças com o Alternative für Deutschland, AfD, de extrema-direita, cuja deputada Beatrix von Storch visitou recentemente Jair e Eduardo Bolsonaro no Brasil, com repercussão bastante negativa na mídia alemã, inclusive na de direita. Algo, portanto, está a se mexer nas águas profundas da política alemã, o que certamente terá consequências até mesmo para a política europeia daqui para adiante. Outro dado importante: entre os eleitores de primeiro voto, no sexo masculino predominou o FDP, já no feminino, o Partido Verde. O que isso significa? O futuro dirá. E como dizia o padre Vieira, a história mais importante é a história do futuro.